Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para fazer um pequeno estudo com os irmãos a respeito de um texto escrito pela irmã Cleilma Ricker chamado Veja o Impossível pela Fé. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, isso quer dizer o quê? Que a irmã Cleilma escreveu o texto, eu não escrevi nada, vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso dito, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe para que a gente possa realmente ver todas as coisas, aquelas que a gente acha que não vai dar pela fé. Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos, através do teu poder, enxergar que tudo é possível através da fé. Nós possamos ver o impossível através da fé que o Senhor coloca no nosso coração. E perdoa-nos, Senhor, quando nós duvidamos. Aumenta a nossa fé. É o que te pedimos no teu nome, Jesus. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto hoje está em Gênesis, capítulo 15, versículos de 1 a 20. E diz assim, ó. É a promessa entre o Senhor e Abraão. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e disse: Não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco serve em minha casa, ele dará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. O Senhor disse: Não será esse seu herdeiro, você terá seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se você for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor que tirei de Ur, os caldeus, para lhe dar essa terra como posse. E Abraão perguntou: Ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que possuirei de fato? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou a metade lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: Esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Amém? Essa era uma grande promessa, né? E eu fico imaginando o que era para Abraão crer nisso, né? Já que ele já era uma pessoa idosa, avançada em dias, e ele não tinha filhos. E ele acreditou no que Deus estava falando para ele, né? Bom, a irmã Cleilma escolheu o versículo 5 para ser o nosso versículo-chave. E diz assim, ó: Levando-o para fora da tenda, disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Ela conta aqui, a irmã Cleilma Rica, que tem uma música que se chama Uma Nova História. Eu não me lembro dessa música, né? Mas os irmãos aí podem se lembrar, né? E a música diz assim, logo no começo: Sai da tua tenda, ó filho meu. Então, quando Deus chama Abraão, ele convida Abraão para quê? Para sair.
Ele fala, vem aqui, olha lá para o céu. Então, o Senhor está chamando Abraão para sonhar com uma coisa que ele nem imagina que fosse possível, né? Então, era uma coisa que ele não via com os olhos. Era uma promessa que o Senhor estava fazendo para ele e que ele deveria acreditar porque Deus estava falando. Então, o convite do Senhor era o quê? Saísse, olhasse para o céu e tentasse contar as estrelas, se é que ele fosse capaz. Então, ele deveria sonhar com aquele futuro maravilhoso, né? E quantas vezes a gente acaba deixando de receber uma bênção ou uma promessa porque a gente, não quer sair. A gente quer ficar na nossa zona de conforto, a gente quer ficar na nossa estabilidade, não quer tentar nada de novo, ainda que o nosso coração nos indique para fazer algo melhor e diferente, ainda que tenhamos orado sobre aquilo, ainda que peçamos para as pessoas que a gente ama orarem conosco, quando a gente recebe uma resposta que a gente crê que é do Senhor, a gente, cruza o braço e quer ficar ali, não quer sair não. A gente quer o quê? Que a coisa aconteça do jeito que a gente quer, não do jeito que Deus quer que aconteça, né? Então, hoje em dia, nós estamos vivendo já indo para o 3º ano, né? Tempos de muita ansiedade, de muito medo, de instabilidade. Para muitos, até momentos de pavor. Tem gente que perdeu, nessa pandemia, 3, 4 pessoas da família. Tem gente que perdeu aquele que era o esteio da família. Tem gente que perdeu emprego. Tem gente que não tem o que comer. Então parece que a gente está num pesadelo. E qualquer momento a gente vai acordar e vai achar, não, acho que essa pandemia não existiu. Não é possível que a gente esteja passando por tanta dor e tanta perda. Porque tem muita gente, irmãos, eu posso dar graças a Deus, porque, assim, poucas pessoas na minha família foram contaminadas, e as que foram contaminadas pelo Covid-19 não foram de modo grave. Perdemos sim uma pessoa da família, mas porque ela já tinha uma outra doença que realmente acabou por agravar. Mas, em geral, perto de que tantas pessoas perderam, irmãos, eu só posso agradecer. Mas quantas pessoas estão achando que estão vivendo um pesadelo e não vê a hora de acordar, né? Então, no meio dessa incerteza, dessa prova tão difícil, né, que é passar por essas perdas, é que como Jesus, como Deus, como o Espírito Santo fez com Abraão, ele também quer fazer conosco. Ele nos chama para sairmos fora destes problemas todos, de tudo que temos vivido, de todas essas angústias, e vermos com os olhos espirituais a nossa promessa, a promessa que o Senhor tem para nós. E nós temos que sonhar com elas, né? Porque elas vão se cumprir, como está lá no versículo 4 e 5, que diz assim, não será esse seu herdeiro, você terá seu próprio filho. E o Senhor diz que ele deve olhar as estrelas do céu e que assim como ele não consegue contá-las, assim será a herança dele. E assim foi com Abraão mesmo. Então, neste momento, o Senhor nos trata com pessoas que ele ama, com dignidade, com respeito. Ele não trata a gente como qualquer um, como se a gente fosse apenas um número, mais uma criatura que ele criou. Não, ele vai nos mostrando as bênçãos e os propósitos para cada um de nós. Mas nós temos que ouvi-lo, nós temos que sair para fora, nós temos que crer nas promessas do Senhor. Tem um provérbio que diz que um homem sem sonho é um homem morto. Então, quando a gente não tem aquilo que esperar, né, aquela coisa que a gente sonha, que a gente quer realizar, a vida perde o objetivo, perde a razão de viver, né? A gente perde a razão de viver quando a gente não tem um sonho. E mais ainda quando não ouvimos o que o Senhor está nos dizendo, né? Então, a partir dessa experiência de Abraão, que está lá do versículo de 1 a 6, né? Que ele fala, olha, Senhor,
tô velho, não tenho filho, tenho um monte de dinheiro, o meu dinheiro vai acabar ficando pro meu escravo, porque eu não tenho um descendente, né? O que o Senhor faz? Abre os olhos de Abraão. Para quê? Para que ele possa sonhar com o futuro, né? Que ele possa sonhar motivado por aquilo que Deus falou para ele. Então ele tem um sonho para toda a vida dele, porque ele acreditou naquilo que Deus falou para ele, né? Então Deus fez uma aliança com Abraão, né? Lá no versículo 18 diz assim, cadê aqui? 18. Nossa, gente, eu não tô nem enxergando aqui. 15 e 18. Dei essa terra. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão e disse, né? Dei essa terra aos seus descendentes, desde a fronteira do Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cardomeus, cadimoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Quer dizer, tinha um monte de gente naquela terra, mas o Senhor fez uma aliança com Abraão e disse, dê essa terra para você. E ele acreditou nisso, né? Então, ele teve a sua fé alimentada e ele mudou a sua vida, como está lá em Hebreus 11:1, né? Ó. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que a gente não pode ver, coisas que nós não podemos ver. Então, Abraão alimentou a fé em cima de coisas que ele não podia ver, mas que ele tinha certeza que foi o Senhor que falou para ele e queria se cumprir. E o que aconteceu? O impossível realmente aconteceu. Como a gente vê lá em Gênesis 21:1, diz assim, fala sobre o nascimento de Isaac, né? O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometeu. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Então, irmãos, como eu sempre gosto de dizer, não é bagunçado assim. Não é a hora que a gente quer, mas na hora que o Senhor quer. Tudo que o Senhor promete para nós, Ele vai cumprir. Nós temos que ter olhos de ver. Então, o nosso manancial termina assim, ó. Precisamos aprender a sonhar e assim como Abraão, devemos andar por fé e não por vista. Como está lá em 2 Coríntios 5:7. Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Quero também lembrar os irmãos que nós temos aqui um objetivo em 2022, que é crer que os que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E lógico, né? Verão o impossível pela fé. Eu me despeço aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.